Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um Poderosamente pela Frois Film Play. O tema de hoje, TDAH. Convidada, a nossa psicóloga Maricele Bernini. Satisfação. Obrigada, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. TDAH. O que é o TDAH? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Existe o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Então, Antônio, o que significa déficit de atenção? É uma escassez de atenção, de concentração que algumas pessoas possuem, né? E junto com essa falta de atenção e concentração, pode vir acompanhado de uma hiperatividade. Interessante que existem graus, né, de TDAH. Existe pessoas com TDAH leve, moderado, um pouquinho mais intenso. E também nas meninas, nas mulheres, o TDAH ele se manifesta um pouquinho diferente do que é manifestado na maioria dos homens, né, dos meninos. Normalmente as mulheres que são diagnosticadas com TDAH, elas possuem só o TDA, que é o transtorno do déficit de atenção, que são as meninas, né? Normalmente é diagnosticado ainda quando a pessoa é criança, são as meninas que têm dificuldade de atenção, de concentração, e os meninos, além da dificuldade de atenção e concentração, eles vêm com a hiperatividade. E também é muito importante que a gente fale que a pessoa nasce com TDAH. Ela, assim, por exemplo, um adulto, ele não fala, eu me tornei um TDAH. Não, ele já nasceu assim. Ele só foi diagnosticado tardiamente na fase adulta, mas normalmente é sim diagnosticado na infância. As professoras, né, percebem que tem alguma coisa um pouquinho diferente com essa criança, que ela tem um pouco mais de dificuldade em prestar atenção, em ter o foco no aprendizado do que está sendo imposto, né? Está sendo ensinado na sala de aula. Então, normalmente o diagnóstico vem na infância, mas como eu falei anteriormente, pode ser diagnosticado tardiamente na vida adulta. Há alguns especialistas de que a maturidade de uma pessoa é aos 21 anos, normalmente. Quem tem o TDAH diz que é aproximadamente 30 anos para conseguir a maturidade emocional. Isso é verdade, Antônio. Isso advém do seguinte: a pessoa que possui o TDAH, ela não tem só sintomas de desatenção ou hiperatividade. Normalmente são pessoas muito impulsivas, inseguras e que pode demorar um pouquinho a mais para amadurecer. Por quê? Porque são pessoas que têm um grau de exigência muito alto consigo mesmas, exatamente porque se compara muito com o outro, porque exigem de si mesmas condições que a própria doença não favorece muito. Porque o que acontece com quem tem esse diagnóstico? O cérebro da pessoa funciona um pouquinho diferente. Isso não significa que a pessoa é pior, não. Quem tem o diagnóstico de TDAH não é pior que ninguém, só é um pouquinho diferente. Assim como eu sou diferente de você, você é diferente de mim, né? Cada um é cada um, ninguém é igual. Então, no cérebro de quem tem o TDAH, existe uma substância chamada dopamina, que ela é fabricada um pouquinho menos, em menor quantidade, em relação às pessoas que não têm o TDAH. Então, o que a dopamina faz? Ela é uma substância responsável por levar para várias partes do cérebro muitas informações. E também é uma substância que faz com que a pessoa sinta prazer,
com que a pessoa se sinta motivada, com que tenha iniciativa para fazer as coisas. Então, como o cérebro de quem tem TDAH fabrica pouquinha dopamina, a pessoa tem dificuldade de reter informações e daí vem a desatenção, a falta de concentração. E a pessoa com TDAH, ela pode ser confundida em alguns casos como uma pessoa preguiçosa, porque ela não tem iniciativa em fazer, em realizar novas atividades, por causa da dopamina que é fabricada em menor quantidade. Por isso que o tratamento de quem tem o TDAH inclui medicação, porque são medicações que fazem com que o cérebro estimule o cérebro a fabricar dopamina, noradrenalina, que são essas substâncias que fazem as pessoas se sentirem motivadas para que ela viva de uma maneira a ter realização. Então, Antônio, pessoas que são diagnosticadas com TDAH, elas amadurecem um pouquinho mais tardiamente, porque elas podem ter uma falta de foco na vida. Isso é maturidade emocional. Maturidade emocional, mas interfere nos relacionamentos pessoais, nas questões profissionais. Né? São pessoas que mudam muito de emprego. Por quê? Separações. Separações conjugais. Isso tem uma explicação. Por quê? Porque, como eu ia dizendo anteriormente, o cérebro da pessoa que tem TDAH, como fabrica pouca noradrenalina, pouca dopamina, as pessoas não sentem prazer naquilo que elas fazem. É muito entediante. Além da dificuldade da atenção, da concentração e dessa impulsividade, dessa hiperatividade, são pessoas que, quando começam a fazer algumas coisas, elas sentem muitos desestímulos, não tem motivação. Então muda de emprego toda hora, entendeu? Porque o TDAH, ele pode criança, jovens e adulto. Uhum. Quando ele é detectado, a pessoa procura um especialista e vai ter ali a certeza que ele tem um TDAH já na idade adulta, há um caminho que ele percorreu ali de sofrimento e tal. Sim. Então, é real de que aos 7 anos, até os 7 anos, é ideal esse diagnóstico? Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Por quê? Como é uma doença neurológica que não tem cura, mas o tratamento é muito bom, quando a criança é diagnosticada com TDAH e ela começa a fazer uso de uma medicação, vai para uma psicoterapia, para aprender a lidar consigo mesma, ela vai desenvolvendo técnicas de fazer com que a vida tenha qualidade, porque ela está ali entendendo desde muito cedo o que está acontecendo com ela. E quando esse diagnóstico acontece já na vida adulta, o adulto já passou por muita coisa na vida. Às vezes ele fica como chato, como preguiçoso, como uma pessoa inconveniente, porque o TDAH ele precisa estar o tempo todo se vigiando. Por exemplo, Antônio, o que seria um sintoma de TDAH? O adulto tem uma dificuldade de atenção e concentração. Ele não consegue se fixar em algo especificamente. E se esses sintomas vier acompanhado do AH, que é a hiperatividade, ele não presta atenção em algo específico, mas ele está prestando atenção em algo superficialmente de tudo. Então, vamos supor, ele chega numa festa. Ele passa por pessoas que ele conhece e não presta atenção. Aí as pessoas falam, olha que pessoa mal educada, nem me cumprimentou, mas não é. Se ele for um TDAH, ele simplesmente não conseguiu prestar atenção em quem estava ali. No trabalho, dependendo da profissão que a pessoa ocupa, ela tem que manter a atenção e concentração.
E às vezes é um adulto que é chamado a atenção no local de trabalho exatamente porque ele não mantém a atenção e concentração que ele precisa. Mas assim, são dezenas de sintomas. Como eu falei, impulsividade, falta de atenção e concentração, pessoas que amadurecem um pouco mais tardiamente. E é muito sofrido para o TDAH porque ele fica com a sensação o tempo todo de que ele não é bom o suficiente, de que ele não consegue dar conta de cumprir os objetivos. Ele sabe que falta alguma coisa. Falta alguma coisa, exatamente isso que você falou. E gera muita angústia e muita ansiedade. E um dos sintomas muito presentes no TDAH é a procrastinação. São aquelas pessoas assim... Deixa para depois. Deixa para depois. A pessoa vai estudar para um concurso, ela fala, amanhã cedo eu começo. Aí amanhã cedo não começa. Fala, depois do almoço eu começo. Eu vou deixar para estudar à noite. Aí passa, perde o concurso. Então, assim, esse é só um exemplo do que o TDAH pode causar, se não tratado, para a vida do adulto e para a criança também. Na verdade, tem que se fazer uma terapia. Antônio, a psicoterapia ela é muito bem-vinda no diagnóstico de TDAH, porque como não tem cura, o tratamento ajuda a pessoa a ela entender o que está acontecendo com ela mesma e para ela aprender a lidar com ela. Porque quem tem o TDAH, antes do diagnóstico, essa pessoa acha que todo mundo é igual a ela. Porque a atenção não tem muita, concentração não tem muita, mas a velocidade do pensamento é muito grande. Então, quando ela começa a perceber que ela é diferente, normalmente é o momento que as pessoas também começam a perceber que ela é diferente. E isso acontece na infância. E olha que interessante levar uma criança com TDAH para uma psicoterapia, num neurologista ou às vezes no psiquiatra, porque a terapia vai ajudar ela a entender o que está acontecendo com ela mesma, para que ela lide com isso de uma maneira positiva, satisfatória, né? E o psiquiatra ou o neurologista é quem vai medicar. E para as pessoas que têm o TDAH, o que eu diria? Não se sintam inferiorizados, não se sintam diminuídos, não se sintam como uma pessoa que veio com um defeito para o mundo. É exatamente esse diferencial que vai fazer com que ela se torne especial para o mundo. E lidando com o TDAH, a pessoa pode usar isso a favor dela, porque o TDAH ele tem um sintoma que chama hiperfoco. Quando o TDAH gosta de alguma coisa, o cérebro dele começa a fabricar dopamina e noradrenalina e ele se torna muito bom no que ele faz, principalmente nas profissões, nas atividades esportivas, em algo que traz, como que eu posso dizer, coisas que fazem com que o TDAH se sinta motivado justamente porque traz alegria para a vida dele. Então o TDAH ele precisa fazer algo que ele gosta para ele manter o foco. Aventuras são muito importantes para o TDAH. E assim, um alerta, né, para quem está se descobrindo desse jeito, né, esse jeitinho de ser, é que como o cérebro do TDAH precisa de aventura, ele precisa se sentir bem em alguma coisa para ele manter o foco, é muito comum que essas pessoas tenham vícios. E eu não digo só vícios em relação a substâncias ilícitas, não é isso. Quando o TDAH começa a fazer uma coisa, ele se torna apegado àquilo, aquilo se torna um vício muito fácil para ele. Jogos de computador, videogame,
esportes, ele começa a praticar aquilo exatamente porque o cérebro dele começa a fabricar serotonina. Ok. Né? Algo mais você gostaria de acrescentar? Sim, se alguém estiver se identificando, né, com o que a gente está falando, busque ajuda, porque o tratamento é muito importante para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida, para que o relacionamento dela perdure, para que ela consiga ficar num emprego, para que ela consiga ter foco para estudar para um concurso. Então, nem sempre a pessoa que está desmotivada ou que está muito acelerada está com depressão ou com ansiedade. Às vezes pode ser um TDAH. Okay. Obrigado a você. Obrigada, Antônio. Obrigado a todos vocês. Curta o nosso canal, compartilhe com os amigos e deixe aqui os seus comentários. E até a próxima semana em mais um Poderosamente.